Se não fosse Deus, um dia eu chegaria. O que eu seria se apagasse o teu poder? Se não fosse Deus, um dia eu chegaria. O que eu seria se apagasse o teu poder? Se não fosse Deus, um dia eu chegaria. O que eu seria se apagasse o teu poder? Se não fosse Deus, um dia eu chegaria. O que eu seria? Bom dia, meu bem. Se apagasse o teu poder. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela semana que se passou, te agradecer por tudo que vivemos, as coisas boas e ruins, ó Pai. Tudo cooperou para o nosso bem. E nós colocamos diante de Ti este dia, nós colocamos diante de Ti esta semana e nós profetizamos milagres, nós profetizamos o Teu poder sobre as nossas vidas. Nós profetizamos, ó Deus, cura, restauração, libertação. Nós profetizamos alegria, paz, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu bem. Seja muito bem-vindo ao nosso clube, ao Clube Café com Gás. Segunda a sexta, 7 da manhã. Nós nos reunimos aqui para aumentar a nossa fé, para que a gente viva tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? Vamos começar uma semana no gás. Vamos começar uma semana vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Quando a gente começa uma nova semana, minha gente, o que a gente tem que fazer? Me diz aqui. Quando começa uma nova semana, o que a gente faz? O que o nosso clube faz? Gente, não esqueça de compartilhar. Compartilha a live aqui, aperta o aviãozinho e manda pra mulherada. Ler. A gente lê a Bíblia, né, Sarinha? A gente lê a Bíblia. Por quê? Porque aqui, o tempo que a gente fica aqui é muito pouco para o que Deus vai falar comigo e com você. Então, durante a semana, além da tua leitura habitual diária, você vai ler a Bíblia também no texto que a gente vai estudar nesta semana. Números 13. Abra a tua Bíblia aí, Números 13. Esse é um texto que a gente já fez uma série sobre ele. Eu não lembro agora exatamente qual a série que a gente fez, mas ontem o Senhor falou muito comigo. Eu não sei quem de vocês viu o texto que eu fiz ontem, que eu coloquei uma foto lá, que eu tirei lá na Praia do Forte e escrevi um texto ontem. Quem leu o texto que eu fiz ontem? Às vezes a gente tem preguiça de ler texto, né? Mas esse texto que eu escrevi ontem tem muito sentido com o que a gente vai falar nesta semana. E a série desta semana é A Protagonista. Eu quero falar sobre protagonismo. Ó, a Carolzinha leu. Eu quero falar sobre protagonismo, principalmente porque nós, quando a gente ouve falar sobre protagonismo, o que a gente pensa? Nós, mulheres cristãs. Não, Ari. Não. A gente não pode incentivar as pessoas a serem protagonistas. Por quê? Porque quem é protagonista da nossa vida é o Senhor. É o Senhor quem manda na nossa vida. Então a gente pensa, e a gente pensa de uma forma muito errada isso, e eu vou explicar durante essa semana o que é ser protagonista verdadeiramente. Por exemplo, eu escrevi aqui alguns nomes, porque sim, eu não lembro os nomes. Eu quero que você me diga se você lembra quem são essas pessoas aqui, ó. Samua, Safate, Gideal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabe e Jeuel. Você sabe quem são essas pessoas? Você lembra dessas pessoas?
Alguém aí arrisca falar quem são? Não. Sabe por quê? Sabe por que você não lembra quem são essas pessoas? Porque elas desistiram. Porque elas não foram protagonistas. Porque elas desistiram de viver o que Deus tinha para elas. Agora quer ver? Eu vou te falar o nome de 2 pessoas que não desistiram. Eu vou te falar o nome de 2 homens protagonistas. E você vai lembrar. Quem lembra de Josué e Caleb? Quem lembra? Josué e Caleb fazem parte dessa lista. Josué e Caleb fazem parte dos 12, das tribos, os 12 príncipes das tribos de Israel que foram espiar a terra. Você me surpreende a cada semana. O Senhor nos surpreende. O Senhor vem com a palavra exatamente do que a gente precisa ouvir, né? Presta atenção, 10 desistiram. 10 foram vítimas. 10 não lutaram por aquilo que Deus tinha para eles. Então assim, gente, Deus não faz na vida de todo mundo? Faz. Deus tem acepção de pessoas? Não. Deus tinha promessa para os 12? Tinha. Por que só 2 realizou? Por que só 2 viveu o que Deus tinha para eles? Porque somente 2 foram protagonistas da própria história. Somente 2 foram protagonistas da própria história. Os outros 10 foram vítimas, foram coadjuvantes. Os outros 10 caíram no esquecimento. Nem nós, que já lemos o nome deles, a gente não lembra. Você não lembra do nome de ninguém que desistiu, meu bem. A gente não lembra do nome de ninguém que desistiu. A gente lembra do nome de quem viveu o que Deus tinha para eles. A Bíblia, ela é cheia de nomes aqui. A gente lembra de Jó, a gente lembra de Davi, a gente lembra de Paulo, a gente lembra de Pedro, a gente lembra de Noé, a gente lembra de Abraão, a gente lembra de Elias, a gente lembra daqueles que não desistiram. Mas eu te garanto que Deus não chamou somente esses que estão aqui que a gente lembra. Deus chamou uma galera, Deus chamou uma multidão de homens. Os que estão aqui que a gente lembra foram os que foram protagonistas da própria história. Foram os que não desistiram do que Deus tinha para eles. Deus deu um chamado, Deus deu uma palavra, Deus falou algo e eles acreditaram. E o tema de hoje, que eu já fugi tudo aqui, o tema da live de hoje é: a protagonista, ela decide acreditar na palavra de Deus e não no que os seus olhos veem. A protagonista decide acreditar na palavra que Deus deu para ela e não no que os seus olhos veem. Aqui, os 10, que a gente não sabe nem quem são, os 10. Eles foram espiar e eles falaram: olha, realmente a terra é boa, só que há muitos gigantes. Eles são fortes, eles são... E aí foi enaltecendo lá. E eles dizem assim, olha só que impressionante aqui no versículo 31. Aí diga assim, ó: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, e dizendo: a terra da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens grandes de estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o eram aos seus olhos.
Eles se moveram pelo que eles viram. Aí vem Caleb e diz assim: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que Caleb estava falando isso, gente? Será que Caleb não viu a mesma coisa que os outros 10? Será que Caleb não viu os gigantes que estavam lá? Será que Caleb era louco? Será que Caleb não tinha percepção? Caleb viu a mesma coisa. Caleb não era louco, Caleb não era infantil. Gente, Caleb decidiu acreditar na palavra de Deus. Qual que era a palavra de Deus? Eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Essa era a palavra de Deus e foi Deus quem levou eles lá para espiar. Deus que falou: Moisés, manda 12 para espiar a terra. Eu acho que Deus queria sondar o coração ali. Deus sabia que a galera ia desistir. Existem coisas que a gente enfrenta na nossa vida que eu acho que é para sondar o nosso protagonismo. Será que nós seremos protagonistas? Será que a gente vai acreditar na palavra que Deus nos deu? Deus falou que Ele tem para mim e para você a terra prometida. Deus falou que tudo acontece para o nosso bem. Deus falou que Ele tem infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, daquilo tudo que pensamos. Deus falou que não há impossível em todas as suas promessas. Jesus falou que Ele veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. A minha pergunta nesta manhã é: você acredita nisso daqui? Ou você acredita no boleto que está diante de você? Você acredita na conta que está vermelha? Ou você acredita na doença, no diagnóstico médico? Ou você acredita que você não tem um estudo suficiente? Ou você acredita na tua incapacidade? Ou você acredita que você é gafanhoto diante do tamanho da dívida que está aí diante de você? Eu escrevi ontem um texto. E quem não leu, de verdade, eu recomendo que você vá ler o meu post ontem que eu fiz no meu Instagram. Ser protagonista é uma escolha. Os 12 tiveram a opção de ter a escolha. 10 escolheram desistir. 10 se sentiram vítimas das circunstâncias. 10 se sentiram vítima daquele problema. Olha, tem gigante lá e gigante é muito maior do que eu. A vítima, ela é assim, ela se sente incapaz, ela se sente menor que todo mundo. 10 se sentiram vítimas. 2 se sentiram protagonistas. Se Deus falou, Deus vai fazer. Se Deus falou, Deus vai fazer. Se Deus falou que ia me dar a terra prometida, Deus vai dar. Isso é ser protagonista da própria história. A minha pergunta para ti nesta manhã é: o que você escolhe? Você escolhe ser protagonista ou vítima da tua história? Se você escolhe ser protagonista, escreve aqui: eu sou protagonista. Eu sou protagonista, eu sou aquela mulher que acredita na palavra de Deus e não acredita no que tá vendo, e não acredita na dificuldade, não acredita na luta e não acredita no problema. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito no que Deus tem pra mim. Eu acredito que o que Deus tem pra mim é incrível, é incomum. E por mais que hoje o que eu estou vivendo é algo absurdo, é dolorido, é doloroso, é triste, é complicado. Por mais que hoje o gigante que está diante de mim é muito, muito maior. Por mais que hoje eu esteja vivendo uma coisa que não existe o que eu fazer, não existe o que eu possa fazer para mudar essa situação. Não tem. Talvez você tá nessa situação aqui, ó. Se a gente entrar na Terra Prometida, eles vão massacrar a gente. Por quê? Porque eles são maiores.
Eles são melhores, eles são maiores, eles são melhores. Ei, o gigante que estava diante dele, né? Eles eram maiores, era o povo de Anak, eram gigantes. Eles eram maiores, sim. Eles eram mais fortes, sim. Eles eram mais capazes, sim. Mas um protagonista se pega a palavra de Deus. Se hoje você se pegar a palavra de Deus e não a dificuldade que está diante de você, você vai realizar os teus objetivos. Você vai entrar na terra prometida, você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para ti, meu bem. Eu escolho ser protagonista da minha história. Eu escolho ser protagonista. O Senhor vai realizar, vai ser honrado através da minha vida. Através do que Ele vai fazer na minha vida. O Senhor vai ser honrado através dos milagres que Ele vai fazer esta semana na minha vida. O Senhor vai ser honrado através dos milagres que Ele vai fazer essa semana na sua vida. Porque você não vai desistir. Porque você não vai retroceder. Porque você não vai ficar paralisada com o tamanho dos gigantes que estão diante de ti. Declara com toda a fé que há no teu coração: eu vou viver milagres. Essa semana é uma semana perfeita para o Senhor fazer milagre na tua vida. Essa semana, e o Senhor não precisa de uma semana inteira. O Senhor precisa de milésimos de segundos para fazer. O Senhor precisa apenas de um coração que acredita, que não duvida, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. O nosso Deus é um Deus poderoso. Só que Ele vai agir a partir do que você pensar, do que você declarar, do que você orar. Não é do que você necessitar. Deus sabe o meu coração. Deus sabe a minha necessidade. Deus sabe, mas Ele não vai fazer. Ele vai fazer, porque nós estamos aqui juntas em fé, unindo, e o que está ligado aqui na terra será ligado lá no céu. Eu profetizo, eu ligo com você. Você vai viver milagres essa semana, você vai viver milagres, milagres. Eu profetizo que eu verei. Eu profetizo, se você recebe, diz amém. Eu profetizo que eu verei você aqui, escrevendo aqui no comentário o milagre que Jesus fez na tua vida. Eu profetizo 5, 10, 15, 20 milagres subindo aqui nos comentários. Eu profetizo. Eu creio. E eu tenho orado por isso. E nós veremos isso. Não tenho dúvidas. Eu profetizo. E eu quero que você diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma dessas que vai escrever o meu milagre aqui, que vai realizar aqui, que vai fazer o comentário do milagre que Deus fez. Amém? Eu profetizo que eu vou ver o seu milagre escrito aqui. Ai, meu Deus, olha aí, Jesus amado. Daniel recebeu o diagnóstico de paraplegia nas pernas, mas ontem ele já começou a mexer as pernas. Ai, Deus seja louvado. Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado, Fer. Eu creio, gente. De todo o meu coração eu creio que nós veremos milagres, milagres, milagres. E no lugar onde há milagres na minha vida também. Eu falo para vocês de comunidade, não falo? Hoje eu fiz uma live falando sobre isso. Nós estamos num ambiente de fé, um ambiente de milagres, e Deus será honrado através dos milagres que Ele fará na minha vida e na sua vida.
Ai, Fer, que coisa mais linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Você merece muito, 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 muito. Você é uma mulher incomum, Fernanda. Você é uma mulher incomum, de uma força, de uma garra, de um coração generoso. Você merece infinitamente mais, minha linda. Que coisa. Deus pode. Deus pode tudo. Coloca aqui pra mim. Se tá alguém aqui no nosso meio que é a primeira vez, diga aqui, primeira. Por quê? Porque eu quero te honrar, eu quero valorizar você que está aqui pela primeira vez. Talvez ao sair dessa live, você não é valorizada. Talvez ao sair dessa live, você é sempre criticada. Eu e essas mulheres aqui, nós queremos valorizar você que está aqui. Com o amor de Jesus, Jesus nos valoriza, Jesus nos ama, Jesus, sabe, Jesus, gente. Cida, seja muito bem-vinda à nossa família, Cida. Seja muito bem-vinda aqui, todos os dias, 7 da manhã. Eu e essas mulheres aqui, nós nos unimos. Nós nos unimos como uma família para aumentar a nossa fé, para a gente viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Para a gente viver os milagres como a Fer está vivendo aqui. Seja muito bem-vinda à nossa família, meu bem. Vamos receber a Cida, gente, com todo o valor que ela merece. E aí, depois que vocês receberem a Cida, já me coloca aqui qual que é a hashtag de hoje, minha gente. Qual vai ser a hashtag de hoje? Olha só, enquanto vocês colocam aqui, hoje, o meu curso, a Estratégia MI, que é o meu curso para te ajudar a realizar os teus objetivos. Hoje, finaliza os bônus. São vários bônus que você vai ter ao entrar, ao ser minha aluna. A partir de hoje, começa uma nova história. A partir de hoje, você precisa ser protagonista. E olha só, Josué e Caleb, eles foram protagonistas, certo? Mas eles não só decidiram, eles fizeram. Eles tiveram o trabalho de entrar na terra. Eles tiveram o trabalho de conquistar a terra. Eles tiveram o trabalho de fazer. Você vai precisar fazer coisas para realizar os teus objetivos. E eu quero te ajudar a ter alta performance, a confiar no que você vai fazer e a ter autodisciplina. Eu quero te ajudar neste caminho para chegar a dezembro realizando os teus objetivos. Eu quero te ajudar. Então você vai fazer o seguinte, ao terminar essa live, você vai entrar lá no link que tá na minha bio, você vai ver tudo que você vai ganhar no meu treinamento na Estratégia MI. E eu quero ter você como minha aluna a partir de hoje. Combinado? Qualquer dúvida me chama no direct. Minha gente, agradeço de coração cada segundo teu investido aqui comigo. Eu quero te pedir de todo o meu coração, encaminhe essa live, que as pessoas cada vez mais possam ouvir falar desse Jesus que faz milagres. E eu e você, nós somos ferramentas do nosso Deus. Nós somos ferramentas de verdade. Ajude cada vez mais mulheres a ser protagonistas, a acreditar no que o Deus fala e não na dificuldade que ela está vivendo. Encaminha essa live para 5, 10, 15 mulheres. Amém? Um beijo no teu coração. Tenha um excelente dia. Um dia cheio de fé e de milagres em nome de Jesus. Beijo, tchau.